Olá, boa tarde. Acredito que eu já esteja ao vivo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Fê. Boa tarde. Eu vou começar a me apresentar. Olá. Vamos começando. Eu sou a Paula, sou psicóloga, junto com a minha amiga Fernanda Medina. A gente idealizou um projeto, estamos colocando em prática. Hoje é o primeiro dia. O título desse projeto é Sua Consciência Te Salva. E a gente vai começar falando hoje sobre Eneagrama. Então, se você não consegue estar ao vivo, você vai ver essa live depois, gravada, né? Vou pedir para a Fê me chamar para a gente iniciar com o conteúdo. Você me chama, Fê? Esperando só um pouquinho aqui. Olá! Oiê, Tá meio alto aqui pra mim. Deixa eu só baixar um pouquinho. gritei no seu ouvido, Paulinha. Pronto. Oi, Tudo Fê. bem? Tudo bom? E você? Boa tarde. Tudo Boa certo, maravilha. tarde. Quer se apresentar, Fezinha? Quero. Então vamos Sou lá. Fernanda Medina, sou psicóloga clínica, trabalho com desenvolvimento humano e facilitadora de comunicação não violenta. E aí fui convidada pela Paulinha para a gente bater um papo sobre a consciência. Fiquei super animada. Acho que vai ser um lindo projeto para a gente falar um pouco de consciência e ajudar, né? Servir. A gente sempre conversa, né, Fê? Que jeito que a gente pode, de repente, ampliar nosso trabalho, pode levar informação, e eu vou usar essa consciência, vou usar o jargão. De que maneira a gente pode expandir essa consciência para que outras pessoas tenham acesso a esse trabalho, de um jeito ou de outro, e que possam fazer também pequenos ajustes na vida delas, é, e ajustes positivos, por que não, né? E aí esse projeto tem a ver com isso. A minha Siri tá falando aqui. A nossa ideia é nos encontrarmos uma vez por semana para conversar um pouquinho, papo de psicólogo, né, Fê? A gente adora, né? Falar um pouquinho de coisas que podem nos ajudar a expandir nossa consciência. E hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente ama, que é Sim, Eneagrama. sim. Eneagrama. Quantas transformações com essa ferramenta, né? Fiquei pensando aqui, Muito. depois do nosso papo, e tentando acessar mesmo, né? Um lugar de o que que mudou desde que eu conheci o Enneagrama, como eu me transformei. Nossa, muita coisa, né? Uma jornada, assim, muito legal. Acho que é um assunto bem bacana para as pessoas conhecerem. Fê, o Eneagrama ampliou sua consciência? Master, né? Master Blaster. Todo dia eu acho, né? Falei para você que eu gosto muito de usar o termo da bandeirinha vermelha e com o Enneagrama eu uso muito, né? Quando eu levanto, a minha bandeirinha levanta, eu já sei que tem alguma coisa errada, eu dou um passo para trás para ajustar. E eu acho que é isso, né? A gente não pode olhar nada no desenvolvimento humano como mágica, né? Isso aqui vai mudar a minha vida, isso aqui. Mas é uma construção, é a gente tomar consciência e aí diariamente, constantemente, a gente se pega, né, fazendo aquilo ali que a gente sabe que não é legal, que está distorcido,
mas o Enneagrama mostra pra gente que tem um novo caminho, né? Então, acho que constantemente, assim, ampliou demais a minha percepção, demais. E a sua? Eu acho que eu sou uma outra pessoa. Quer dizer, talvez eu seja uma versão melhor, mas quando eu tiver com uns 80 anos, eu vou estar assim, sensacional. Se eu viver até lá. A gente combinou que a gente vai atender só 3 pessoas na semana e vai tomar café todo dia, não é? Dos 80? Exatamente, exatamente. O enneagrama, ele muda, não é que ele muda, é a tomada de consciência que faz a gente não querer mais, vamos usar uma palavra do mestre, né? Faz a gente se cansar de ser aquele padrão, faz a gente cansar de exibir o mesmo comportamento diante de alguns fatos e faz a gente querer reagir diferente, faz a gente querer olhar para aquilo de forma diferente. E aí, a partir desse novo olhar, muitas vezes, amoroso, centrado, com 3 energias que a gente vai falar já já, todas alinhadas, quando a gente começa a olhar para isso de uma maneira mais inteira, completa, equânime, equalizada, pronto. A nossa vida dá um boom. A gente fala assim, calma, nossa, parece que eu sou até outra pessoa, porque eu tô reagindo diferente, né? E aí, vamos então começar a contextualizar Vamos, isso aí? Fê, da onde que vamos. vem o enneagrama para a turma saber? Da onde que vem o enneagrama? Você deixou essa resposta para mim, né, Paulinha? Não, eu vou responder também. A gente conversou um pouco hoje, né, que a origem do Enneagrama ela é um pouco complexa, mas só para situar assim, que eu acho legal a gente dizer, porque hoje muita gente confunde o Enneagrama, quem conhece assim um pouquinho, confunde com esses testes psicológicos, né, para a gente descobrir personalidade. O Enneagrama não é isso, ele é uma ferramenta sagrada, assim, né, ele é um conhecimento milenário, uma sabedoria. Então, a gente pode dizer que ele tem mais de 4.000 anos, né, de inteligência, de sabedoria. Então, tem uma ligação lá, mais ou menos, quando começou o cristianismo, os padres do deserto começaram a estudar a relação, o que fazia as pessoas se distanciarem de Deus, né? Então, vem com uma origem, assim, dos pecados capitais, né? Então, tem todo um estudo e depois outros grandes estudiosos foram aparecendo e foram trazendo essa sabedoria milenar, né? Foram acompanhando, trazendo, estudando, e aí hoje ele se transformou em algo que a gente pode usar, né? Praticar com relação a que se transformou no enneagrama das personalidades. Então hoje a gente consegue mapear a nossa personalidade dentro do enneagrama com caminhos. Eu sempre falo aqui no consultório, né? Porque eu acho que ele é tão interessante, porque os testes psicológicos colocam a gente numa caixa, né? Olha, você é introspectivo, você é assim, assado, assado. E deixa a gente meio com uma muleta, né? Ou assim, meio encaixotado mesmo num jeito de ser. E o Enneagrama, ele mostra pra gente como nós estamos agindo no mundo, né? Na prática, mas ele dá um caminho de crescimento. Ele fala, olha, você tá aqui, então vou te mostrar, você tem que ir pra lá, né? E então eu acho que isso que é o mais incrível. E aí, claro, esse caminho de crescimento, a gente está falando do quê? De sair da zona de conforto. Então, o Enneagrama não é para os confortáveis, né? Para uma sensação gostosinha. É a gente entender qual é o nosso jeito, encontrar a nossa sombra, cuidar daquilo com gentileza, para poder ir para o outro lugar, que é um lugar de crescimento, que a gente vai estar melhor, mas que significa um esforço, né? Uma coragem, envolve bastante coisa nesse desenvolvimento mesmo, né? Da gente expandir. Isso. Falei? Opa, maravilhosa. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que no decorrer desses 4.000 e poucos anos, fala-se que ele surgiu lá 2.500 antes de Cristo, né? Vários filósofos e estudiosos compuseram, contribuíram com essa sabedoria, observando,
catalogando e experimentando nos seus próprios corpos, psiquismos, como aquilo se dava. Porque o que é fascinante para mim é juntar essas três energias. Eu gosto muito, eu tenho uma ideia, desde que eu estudei psicologia, que o ser humano é biopsicossocial espiritual. É muito difícil a gente tirar, fragmentar o ser humano e ficar estudando só o psiquismo. Muitas vezes no consultório eu falo para a pessoa, eu percebo que ela tem uma tipologia X, então ela precisa trabalhar o corpo dela. Se ela não trabalhar o corpo dela, ela vai adoecer mais e mais. E aí eu digo, olha, você precisa trabalhar seu corpo, você precisa ir para uma academia, você precisa correr, você precisa gastar essa energia de algum jeito, senão essa energia vai se transformar em raiva e você vai atacar o mundo mais e mais. Né, Fê? Quando a gente percebe que a pessoa funciona de um determinado jeito, é muito bom essa pessoa levar a energia dela para as outras inteligências, né, para os outros centros, e ela conseguir equalizar, conseguir equilibrar. Dessa forma, ela vai viver mais tranquila, mais leve, ela vai perceber que as reações dela diante do mundo, dos conflitos e da vida vão se transformar. Exatamente. Tem uma perguntinha aqui com relação se funciona com TDAH. Eu não entendi muito bem o finalzinho da pergunta, mas funciona para todo mundo, né? Eu acho que a gente pode. Tá fora das patologias. A gente tira aqui as patologias. Funciona para todos. O que eu acho é que cada um tem o seu tempo, né? E a gente vai caminhando assim, um passo de cada vez. Se a gente olhar para o Enneagrama e estudar, você vai ver que tem um lugar lá bem longe para você chegar, né? A Paulinha falou que com 80 anos a gente vai tomar café e não vai ter nenhum problema. Mas Vai. a gente vai no nosso tempo, né? Então você vai conhecendo o Enneagrama, você vai dando o passo que é possível hoje, né? Eu gosto muito Exatamente. dessa perguntinha, né? O que eu posso fazer hoje? E se a gente conhece o Enneagrama, tem sempre uma respostinha, né? Hoje eu posso fazer isso aqui por mim. Então acho que tem muito, todo mundo pode usar o Enneagrama como desenvolvimento para expandir a consciência e cada um no seu tempo, né? Eu queria mostrar só, Paulinha, aqui A acho que ajuda se mandala. eu mostrar, né? Ó, a mandala do Isso. Enneagrama, Esse é um só desenho para quem nunca viu, representativo. Isso. Deixa aí ainda, Fê. Esse aí é um deixa desenho. aqui. Deixa aí. Esse aí é um desenho representativo da mandala com os 9 tipos, né? A gente fala tipos ou fala raios. A pessoa, quando ela está bem colada no jeito dela de funcionar, ela vai ocupar uma pontinha aí dessa figura. Então, vocês podem observar que tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Né? São 9 tipos psicológicos diferentes. Todos eles têm uma característica principal e eles atuam diferentes no mundo. Quando a gente percebe que o outro é diferente da gente, a gente nota essa diferença, fica mais fácil da gente conseguir aceitar, amar, entender, acolher o outro. A gente não pode exigir uma coisa das pessoas que aquela pessoa não está pronta para dar. E quando a gente compreende isso, fica mais fácil de acolher o outro. E é por isso também que a gente está trazendo esse projeto. Nossa consciência salva a gente. Quando a gente está consciente disso, as nossas reações são mais ponderadas, são mais pensadas, são mais calculadas, são mais baseadas na empatia, certo? É nessa linha aí. Partimos para o próximo, Fê? Partimos. Vamos falar Partimos. então um pouquinho de centros de inteligência? Tive uma ideia. É. Hum. Eu falo do meu, você fala do seu e a gente incrementa o terceiro. O que você acha? Fechou. Vai, pode começar então. Gente, o que são centros de inteligência? Nós temos uma energia, e aqui eu não estou falando de uma energia mística, um negócio que não dá para sentir. Não, é energia mesmo que está no nosso corpo, tá?
a gente tem 3 centros de inteligência onde as personalidades são estruturadas e baseadas. O primeiro é o centro prático, o centro instintivo, é o centro que eu vou falar. Segundo, Fê, qual que é? Segundo é o centro emocional do coração, Que a Fê vai falar. que eu vou E o falar. terceiro é o centro mental. É o centro onde a gente baseia a estrutura da personalidade nos pensamentos, na mente, tá? Então eu vou falar do centro prático, tem um motivo. Eu vou falar do centro prático porque esse é o centro onde está o meu raio, o meu tipo, a minha personalidade. No final a gente vai falar um pouco disso, tá? Lá nesse centro de inteligência, a energia está muito no corpo. Isso mesmo, agir, sentir e pensar, tá? Acho que a gente pode até explicar assim, Paulinha, talvez para no comecinho para ficar mais claro, para entender que a gente tem um corpo, que a gente tem uma mente e que a gente tem um coração, né? Que às vezes a Isso. gente acha que a mente sabe tudo, ela que comanda tudo, ela que tem as respostas. E o Enneagrama vai mostrar pra gente, né? A E base não. do Enneagrama é essa tríade, que a gente tem 3 centros de inteligência que atuam muito forte. Então, a gente pode usar esses 3 recursos, né? O meu corpo como um recurso, a minha mente como um recurso e o meu coração como um recurso. Ai, Fê, você é maravilhosa. Ah, Eu queria dar um exemplo muito básico do centro do corpo. Quando a pessoa está centrada no corpo dela, quando ela é um tipo prático, porque eu sou da ação, eu sou do fazer, tá? Eu sou extremamente fazedora. Essa também é minha armadilha, às vezes, tá bom? Tudo eu acho que tem uma ação, dá para fazer alguma coisa com aquilo. E aí eu vou nessa linha. E eu tô muito conectada com o meu corpo. Então, quer ver um exemplo simples? Às vezes você é convidado para algum lugar, ou às vezes alguém te convida, você ainda não foi, mas imediatamente você sente um mal-estar no seu corpo. Imediatamente você sente um negócio ruim na barriga, às vezes é nas costas, uma dor de cabeça, pronto. Seu corpo está te dizendo que talvez ali não seja o melhor lugar para você ir, não seja o momento. Essa é a inteligência corpórea, só que as pessoas não estão acostumadas a recorrer a essa inteligência corpórea, né? Até com os alimentos. Às vezes o alimento faz mal para o corpo e a pessoa continua comendo aquele alimento. Então a gente não pode esquecer que o corpo tem inteligência, né? E toda vez que a gente se conecta com essa inteligência prática, a gente fica afinado com aquilo que faz bem para o nosso corpo, com aquilo que é leve, com aquilo que é pesado, tá? E aí eu gostaria de falar algumas coisinhas que o próprio livro aqui traz, Sabedoria do Enneagrama. Isso aqui é um guia básico para quem quer saber um pouco de Enneagrama, para quem quer estudar, tá? Não é uma leitura assim super simples, mas se você tiver interesse, vale a leitura. Então, um tipo prático, quando a pessoa se reconhece um fazedor, uma pessoa muito prática, tudo ela encontra um jeito de fazer, uma coisa para colocar a mão na massa, ou aquela pessoa que, tipo, acorda, né, 5 horas da manhã, vai para academia, depois vai ali, vai lá, vai no mercado, atende paciente, vai ali, faz aquilo, nananana. Essa pessoa, ela tem uma necessidade, muitas vezes, de controlar o que acontece na vida dela. Então, essas pessoas muito práticas, às vezes têm características mais controladoras, tá? Elas também têm uma certa resistência, às vezes, ao que vem de fora. Então, elas ficam meio, opa, alertas. Se for algo que vai dominar essa pessoa, ela já repulsa, tá? O tipo prático tem uma dificuldade de ser dominado, tá bom? A busca principal de um tipo prático é de ter autonomia total. Essa sou eu, Paula, né?
Independência, independência de personalidade, eu gosto de ter tudo ali, no controle das minhas mãos, né? Essa é a estrutura da personalidade. E na medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente também vai se esticando para alcançar. E como eu me sinto? E como o que eu penso sobre isso? Deixa eu trazer para essas outras esferas também, para que eu não fique só no fazer, porque o fazer cansa. E às vezes a gente adoece de tanto fazer e de não pedir para os outros, sabe? Essa é uma das grandes armadilhas também do tipo prático. Deixa eu ver o que mais que é importante a gente dizer nesse A momento. raiva, né, Paulinha? Eu acho Ah, que sim, são sim, sim. os tipos que mais acessam a raiva de formas diferentes, porque daí a gente tem três personalidades dentro dessa tríade, acessam de formas bem diferentes, mas são os tipos que Exatamente. mais acessam a raiva, né? Essa Você energia. acha que a gente já começa a falar dos tipos e enquadra eles aí? Não, acho que depois Não? a gente situa, é. Eu acho Tá. assim, ó, se a gente falar de corpo, o que, que eu acho legal também? Uma coisa que para mim, quando eu estudei dessa forma, ficou claro. A energia distorcida e a energia equilibrada. Então, se a gente olhar para um corpo em distorção, ele pode ser tanto um corpo raivoso, impulsivo, briguento, que ataca, quanto um Quanto corpo sem rígido. energia, preguiçoso, Ah, rígido, tenso, né? Tudo isso todas essas características a gente vai entender que tá operando de forma distorcida, né? Tem alguma coisa errada com esse corpo exatamente. aí. E um corpo Exatamente. equilibrado, cuidado, né, que a gente está cuidando, consciente, né, quando a gente tem consciência, é um corpo ativo, é um corpo estruturado, firme, mas que está pronto para agir de forma coerente, né, de forma assertiva. Então, acho que isso dá um panorama para a gente, né, do que está distorcido e quando a gente consegue equilibrar. Né? Hoje, você, né, amiga, você é um corpo assertivo. Sou mais, né? Sim, né? Super. A gente conversa disso, né? O quanto é diferente tá diante de uma pessoa que tem a consciência, né? Ou a pessoa que não tem, né? Que usa essa raiva para atacar mesmo, por exemplo, né? Então acho que É isso isso, a clareia, Fer assim. falou, isso. A gente está sempre tentando lidar com a raiva. E algumas personalidades colocam essa raiva para fora, às vezes de maneira inadequada, num ataque, numa agressividade forte. Outros direcionam a raiva para dentro de si, então se fecham, se enrijecem, se travam na vida, tem um olhar para achar tudo quanto é defeito e não conseguem colocar isso para fora. E outros têm tanta dificuldade para lidar com essa raiva que se amortecem, se anestesiam, se fecham e preferem ficar de uma forma amortecida mesmo, não é neutra, porque o neutro muitas vezes é bom, mas alguns tipos de personalidade não sabem lidar com a raiva de nenhuma maneira, que se amortecem, é como se empurrassem a raiva lá para baixo e falar: isso aqui eu não quero sentir porque é perigoso, não é bom, faz mal, tá? Então, o tipo prático é mais ou menos assim. Depois eu vou falar do meu tipo, mas a maneira como a gente lida com a raiva, especialmente lá na faixa dos 18 anos, 18 a 21 anos, essa é como se fosse uma foto do que é a gente, da estrutura da nossa personalidade. Então, hoje eu tô com 42 anos, vou fazer 43, é diferente, né? Quase 20 anos, mais de 20 anos para frente, é diferente a forma que eu lido com a raiva. Lá nos 18 anos é que estava estruturada e super latente, bombando. Então, ali é uma foto, uma radiografia da minha personalidade. Isso. Fala, Tem uma Fê. perguntinha aí, você viu? Passou e eu não consegui. Se a raiva pode sinalizar o que a gente está recalcando, eu acho que é uma coisa assim. A Deixa eu ver raiva se eu consigo poderia nos botar. dar. Ah, Aí. com certeza. Com certeza. Eu acho que é o João. João. João, querido, a raiva é uma pista. Então veja,
Comece a identificar que situações são gatilhos de raiva. Que situações te geram raiva? E aí, como você reage a essa raiva? E aí, a partir daí, você vai ter vários insights de como reagir, né? De como poder se preparar melhor para a reação. Essa é uma dica que eu posso dar, assim, sem conhecer a personalidade do João e sem nada, né? Tô falando assim, da raiva. Se tem uma situação lá, eu sinto raiva por causa daquilo. Aí tem uma situação parecida, eu sinto raiva de novo, aquilo se repete. Poxa vida, é uma pista para mim. O que que isso está querendo dizer de mim, da minha personalidade? Como eu posso lidar com isso a partir da identificação? Lembra, a sua consciência te salva. Às vezes, a princípio, você identificando uma coisa que te traz raiva, você, a princípio, o melhor que você pode fazer é se afastar e não reagir agressivamente. E aí depois você vai estruturando essa reação de modo que você possa ter uma reação mais adequada, mas usa a pista em seu favor. Não sei se eu ajudei. E todo mundo sente raiva, né? Pra gente esclarecer Nossa, também que todos gente. os tipos sentem raiva. Que os corporais, né? Eles acessam mais fácil a raiva, né? Ela é mais presente no dia a dia. Os outros tipos vão ter outras predominâncias, mas todo mundo sente raiva, né? E a raiva é sempre mensageira. Bom, vou falar Maravilha. então da tríade dos emocionais, que a gente tem também uma outra inteligência que é o nosso coração, que às vezes também fica fora, para algumas pessoas é difícil de acessar o coração, as emoções, né? E para outras mais fácil. Então, os raios, né, as personalidades que estão dentro dessa tríade, são pessoas mais emocionais. Então, a gente vai sentir mais as coisas, né? A gente sente até fisicamente uma dor, né? Tem algo que acontece aqui no coração mesmo diante de situações. Então, são pessoas que têm um medo muito grande da rejeição, do abandono, né? São pessoas que estão muito ligadas assim com isso, né? Então, se sentir abandonado ou se sentem rejeitados, e isso dói profundamente no coração. E aí a gente vai dizer que o coração, né, fazendo aquele contraponto, que o coração distorcido, então, pode ser um coração carente, né, um coração que precisa de atenção, de reconhecimento. Então, facilmente a gente nota isso nas pessoas, né? Eu, dos 18 aos 25, que é quando a personalidade talvez esteja mais aflorada, né, super carente, assim, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Então tem uma coisa muito forte com a imagem, um medo de como eu vou ser visto pelos outros e isso doer profundamente no coração. Então, um coração distorcido vai ser um coração desengajado, um coração com medo de que o outro não me aceite, de que o outro não me ame, um coração carente. E quando a gente fala de um coração que a gente cuida dele, né, cuidado, é um coração disponível para sentir, então não tem nada a ver com não sentir mais isso, né? Porque a gente vai sempre sentir, a gente precisa de espaço para sentir as emoções, mas vai ser um coração que sabe o que está sentindo e que sabe reconhecer, né? Então, o coração, a gente cuidar disso, a gente é capaz de conhecer o nosso valor, o nosso amor próprio, né? Esses tipos estão muito relacionados com isso, né? Com o valor e com o amor próprio. Então, um coração disponível mesmo para sentir aquilo, mas sem ser atravessado, né, pela emoção e ficar mesmo para baixo com aquilo, né? Um coração que sente, mas que consegue ponderar. Esses são os tipos emocionais. Então, a gente pode ter um tipo prático, fazedor, um tipo mais conectado com os sentimentos, a personalidade está estruturada nos sentimentos, então ele vai sentir, né, e se conectar com esses sentimentos, e a partir daí agir. E tem um terceiro modo, uma terceira estruturação de personalidade que tem a ver com o racional, com o pensar. Então, existem pessoas, tipos, estruturas de personalidade que estão muito baseadas no pensar, em ser racionais,
em estudar muito determinado assunto, ficar expert naquilo, né? E usando o exemplo da Fê, alguns estudam tanto, mas de forma distorcida, que se desconectam das outras pessoas, ficam para dentro, né? Se trancam em seus próprios castelos e tem um julgamento para o exterior muito negativo, de achar que as pessoas não sabem nada, de que as pessoas são chatas e trazem problemas. Então eles se fecham e ficam trancafiados em suas próprias mentes, estudando e vivendo isolados, muitas vezes sozinhos, né? Ou o saber vai levar essa energia distorcida para um lugar de medo. Então, poxa, eu sei tanto de alguma coisa, nossa, eu sei tanto que uma mancha pode ser um câncer, que daí eu começo a olhar para umas manchas e falo, meu Deus, eu tô com câncer. Aquilo se transforma numa grande paranoia. A pessoa começa a achar que ela precisa controlar muito as situações e fazer previsões do que pode ser precavido num nível tão forte, e às vezes ela se limita, se paralisa de tanto medo, né? E tudo tá aqui. Ela se desconecta do sentimento e se desconecta da ação. E uma outra que não sabe lidar também com o mental, muitas vezes, tem tantos interesses, sabe, de tantas coisas, estuda também, é muito engajado, mas tudo o distrai, a energia se dissipa, certo, Fê? A energia se dissipa, se pulveriza, falta foco, e a pessoa ela é tão interessada em tantos assuntos que às vezes ela não é interessada em nada, ela fica tão capaz de desenvolver tantas coisas que às vezes ela não consegue desenvolver nada, não consegue organizar as ideias, às vezes até passa por dificuldades financeiras, porque quer atender um monte de pedidos e aí não consegue. Então eu falei da parte distorcida do mental, né? Quando esse mental ele está mais centrado, ele está sendo utilizado de maneira equilibrada, saudável, o indivíduo consegue servir ao outro, servir as pessoas ao seu redor, contribuir com muito, porque as capacidades dessas pessoas são muito grandes, né? E ela consegue ver esse dom, esse talento e colocar esse dom, esse talento a serviço da humanidade, e não guardar só para ela ou só para o prazer, né? Ou paralisar-se diante de tanta sabedoria. Eu acho que a gente pode dizer que a mente distorcida é a mente caótica, né? A mente ansiosa, catastrófica, com medo, com muitas preocupações, ou então aquela mente que não para nunca, né? A pessoa não tem paz, sente até dor de cabeça de tanta mente que está ali atuando. E aí um ponto equilíbrio, que até a gente ouve, né? Lá no núcleo a gente faz muito essa experiência em meditação, que é a visão da águia no topo da montanha. Eu gosto muito dessa expressão, assim, que é uma mente serena mesmo, que vê longe, que tá enxergando, mas que não tá tudo aqui, né? Está muito relacionado com a intuição, são tipos que acessam muito a intuição, só que a mente caótica, barulhenta não deixa, né? A pessoa tá tão que não consegue, assim, ouvir a mente mesmo. Ouvir o soprinho, né? Da assertividade ali, de um recado. Então, e são pessoas muito inteligentes. E o medo, eu acho aqui, que é legal também colocar, é o medo de não ser capaz, né? Então, a pessoa tem essa mente que vai, que estuda, que faz, que quer aprender, que quer conhecer, que quer experimentar tudo, porque lá no fundo tem o medo de que não é capaz. Outra coisa que eu acho legal, e até para a gente encerrar as tríades, Paulinha, é dizer que
tem sempre, a gente nasce com o tipo, né? Então tem sempre uma estratégia, né? O nosso tipo de personalidade, ele é uma estratégia de defesa, né? Então não seria possível a gente, quando criancinha, continuar vivo se a gente não tivesse criado essa estratégia de sobrevivência, né? Esses condicionamentos, esse jeitão nosso de ver o mundo. Mas que depois, na vida adulta, a gente recebe um convite de ser mais consciente, porque do mesmo jeito que ele protege a gente, ele aprisiona. Se eu fico na minha personalidade, eu fico presa a um jeito de fazer que não é um jeito legal, né? Que às vezes me causa prejuízo para as minhas relações. Então, não tem nenhum tipo melhor que o outro, todos eles têm bênçãos e todos eles têm pontos de desenvolvimento, nenhum é melhor, né? Todo mundo tem um tipo, não é possível mudar de tipo, eu não gostei desse, eu quero agora esse outro, né? A gente não pode, a gente não consegue mudar, o nosso tipo é o nosso tipo, então assim, a gente tem essa energia central, essa predominância dessas características e vai ser sempre assim, mas a gente pode mudar quando a gente toma consciência, né? Então, tem uma essência, né? Tem um eu maior ali em todas elas, em todas as personalidades. E quando a gente vai fazendo esse trabalho de autoconhecimento, pondo em prática, a gente vai encontrando mais o gostoso dessa energia, né? O gostoso dessa personalidade. Tem muitas bênçãos de ser assim, né? Então, acho que isso também é legal a gente colocar. A Lu, acho que Tá. perguntou, né, sobre Uma coisa como muito descobrir. coerente. Ela Pode perguntou, falar. ela falou assim: cada tipo do enneagrama está dentro de um desses centros ou há algum teste para a gente identificar também? Não, os tipos estão dentro dos centros, né? Então, o Fê, você tá com uma imagem muito melhor aí da mandala. Deixa eu pegar aqui de novo, que eu passei para colar. Olha aí a mandala, gente. Aqui tem os Mostra aí, três. Fê. Dá para ver? Dá para ver. Ó, na parte de cima da mandala, para quem tá vendo, tem o tipo 8, 9 e 1. Esses três tipos, eles são da tríade prática, tá? Esse é o centro de inteligência do fazer, do prático, do realizar, do corpo, tá? Aí do ladinho aí que a Fê falou, você foi pro 2, Fê? 2, 2, 2, 3 e 3 e 4. 4. Aí tem a tríade dos sentimentos, das pessoas que estruturaram as personalidades delas através do coração, né? E do outro lado, 5, 6 e o 7, a gente tem a tríade mental, do pensar. Pessoas que têm uma personalidade muito mais estruturadas na energia da mente, na energia do pensar, certo? E aí, com isso, a gente pode começar a pincelar rapidinho os tipos. Vamos. Quem está aí assistindo, eu acho legal ficar de olho e aos poucos ir se identificando, né? Talvez já tenha se identificado. Eu sou mais corporal, eu sou mais emocional, eu sou mais racional, para a gente Olha a ir se pergunta do organizando. João. São os extremos 3, 6 e 9. Poderíamos dizer que esses centros são os extremos? Nos extremos, a gente vai entender que a energia é mais forte, né? 3, 6 e 9. E ao mesmo tempo, eles estão no centro da tríade, então ao mesmo tempo eles estão mais desconectados com aquilo. Então, um exemplo, o tipo 3 é o centro da tríade dos emocionais. Então, se a gente for olhar em quantidade de emoção, vamos dizer assim, né? Vou usar algo. É um raio que tem muita Muita emoção, emoção. mas por ele estar no centro, ele é o mais desconectado. Então, ele se confunde com outros tipos, ele se confunde muito com os tipos racionais. As pessoas do tipo 3 às vezes acham que são racionais de tão desconectado que ele está do coração, mas ele sente muito. Assim como o 9, né, que é o centro do raio da tríade física. Então, ele tem muita energia,
mas ele, por estar no centro, ele também se desconecta e às vezes ele não sente essa raiva toda, ele acha que não é com ele, é uma pessoa assim de boa, tranquilona. Né? Assim como o 6 também tem a energia do mental mais forte e também se desconecta e cai nessa de estar com medo, de não achar que não é capaz, de que não consegue, né? Essas preocupações todas. E essa é a base, né, do Enneagrama. Então, se a gente olhar, todos eles têm conexões, né? Então aqui a gente vai entender que o nosso caminho de crescimento está exatamente em, primeiro, cuidar ali da nossa energia principal, né? E depois a gente também conhecer os vizinhos, né? Que faz parte do nosso crescimento, a gente visitar o vizinho, falar, olha, eu também quero um pouquinho disso aqui, eu também preciso disso aqui. Os tipos, eles se relacionam de uma forma bem interessante, né? É um assunto Perfeito. muito gigantesco, né, Paulinha? A gente pode Sim, fazer 50 sim. lives e vai ter muito assunto. Então, aqui é Não, só não para a vai gente trazer conseguir. uma ideia É. central primeiro. Tá. E é legal a gente dizer de novo, especialmente para quem está chegando, que não existe um tipo melhor que o outro. Não é porque o 9 está lá em cima que ele é melhor. Não é porque o um é o um que ele é melhor do que o 9. Nada disso. Cada tipo, eu lembro de um curso que eu fiz com uma pessoa maravilhosa, que é o Padre Domingos Cunha, um dos maiores estudiosos de Enneagrama do mundo inteiro. E o padre trouxe uma ideia muito legal, que era cada tipo é como se fosse uma casa, e cada casa é de um jeito. E quando a gente adentra aquela casa, a gente vai descobrir um monte de coisa sobre aquela casa. Mas quando a gente se desenvolve muito na nossa personalidade, no nosso autoconhecimento, quando a gente experimentou já muitas dores, é como se uma grande casa abrangesse todas as outras casas. E aí a gente passa a ter características de cada uma dessas casas, né? Fê, o que você acha? A gente faz por tríade ou a gente faz por... Vamos por tríade, eu acho que fica mais fácil de entender. Outra coisa que eu vou falar antes da gente começar, que eu acho legal, é que quando a gente conhece, às vezes dá uma vergonha de ser assim, né? Porque a gente Sim, encontra a nossa sombra, a gente encontra coisas que a gente não quer olhar. Então é muito comum, assim, nos cursos, nos retiros, as pessoas comentarem isso, né? Que a princípio a gente odeia ser daquele tipo, a gente acha que é o pior, que é péssimo. Mas depois, quando a gente vai se desenvolvendo, eu acho que você também, né, Paulinho, do que a gente conversa, a gente fica tão encantado de ser daquele raio depois, não é? A gente fica tão feliz, a gente acha assim, só que sou tão eu esse aqui, que é muito bom ser assim, né? Então, quem ficar com vergonha de começar a estudar o Enneagrama e der uma vergonha, faz parte, né? A gente tá tudo também sentiu certo. isso, tá tudo certo. E depois a gente fala, uau, que legal ser assim, porque isso aqui eu sei que é possível para mim. Esse caminho é o caminho possível para mim. Então é uma liberdade, né? Muito bom. Bom, para a gente não se estender muito, a gente vamos falar rapidinho de cada tipo, Fê, e aí nas próximas lives a gente se aprofunda um pouco mais. O que você acha? Tá, pode ser. Posso começar com 9 e 8? Pode. Então, tipo 1 do Enneagrama, gente. Tipo 1 tá lá no topo. Tipo 1 é um tipo prático também, energia no corpo, energia do fazer muito forte, do agir. Só que essa energia nessa pessoa, então visualiza uma pessoa, às vezes você conhece alguém assim. A energia do fazer está muito direcionada para dentro. Essa pessoa, às vezes, é extremamente autocrítica, muito rígida, extremamente disciplinada. Os tipos 1, eles são aqueles que vão trabalhar nas empresas na qualidade, no setor de qualidade. Eles vão perceber coisas que estão erradas, coisas que estão certas, né? Lembrando que a raiva deles está direcionada para dentro, então muitas vezes eles não verbalizam, eles são bem prudentes nas suas expressões, às vezes bem contidos nas suas expressões, muito educados, muito bacanas, mas por dentro eles estão fervendo, né? Eles têm muitas patologias do tipo bruxismo,
um ranger de dentes, dores na coluna, na cervical, porque eles se travam e ficam ali travados sem expressar tanto suas emoções e nem sua raiva, tá? Quer É o completar com alguma perfeccionista, coisa? né? Que é Isso, o ele é um nome, é perfeccionista, isso. exatamente. O tipo 9, o título dele, né, é o pacificador. O 9, ele é aquele tipo que ele não consegue equalizar a energia da raiva, nem para dentro, nem para fora. Então ele manda ela lá para baixo, sabe? O tipo 9 é o tipo, deixa pra lá, gente, não arruma briga com isso não, por favor, vamos deixar pra Odeia lá, não conflito, né? precisa. Ele vai evitar o conflito de qualquer maneira, ele é um grande mediador, é um grande conciliador, ele tem uma energia espiritual até incomparável. Ele é uma pessoa da paz, sempre é da paz. Só que às vezes essa energia é um pouco falsa, porque ele está amortecido, ele não se expressou. E por isso que ele dá a impressão de estar em paz, né? Ele é o pacifista. A ideia é que ele desenvolva essa energia do sentir e expresse essa energia também de um jeito que ele fique mais autêntico, né? Porque senão ele sempre fica nessa turma do deixa pra lá, não se envolve em nenhum conflito, não se posiciona, ele é morno, ele é em cima do muro. Esse é o 9. Quer falar mais alguma coisa do 9, Fê? Não, tudo certo. O 8. O 8, ele é... Esqueci o título do 8, Fê, você acredita? Olha a negação, que loucura. É o poderoso, é um dos títulos. Não sei se O era essa que você 8. tem aí, né? Tem palavrinhas que significam a mesma coisa, mas que são diferentes. Aqui na minha apostila do núcleo é o poderoso. Tá, mas ele também é o líder, ele é O o líder, isso. protetor, isso. Ele é empreendedor, sabe? O 8 tem uma energia voltada para fora. A raiva dele, quando ele tá muito desestruturado, a raiva dele vem com tanta força que ele se assemelha a um trator desgovernado, né? Ele fala muito impulsivamente, às vezes ele é muito taxativo, ele quer machucar o outro. E no momento seguinte, ele já esqueceu. Ele não carrega ressentimentos, né? Ele tem muito medo de ser dominado, de ser assim, Traído, né? traído, exatamente. É uma Destruído. pessoa extremamente justa, né? Ele protege os pobres e os oprimidos, compra brigas, muitas vezes é tido como uma pessoa agressiva. E aí a ideia é que ele equilibre essa energia da raiva, utilizando ela de maneira mais adequada e possa utilizar também os seus sentimentos, as suas vulnerabilidades, a sua capacidade de raciocínio para equalizar essa energia. Muito bom. Continua, Fê, com os Posso sentimentos aí? seguir? Vamos lá. Vou seguir. A tríade dos emocionais, então, tem os tipos 2, 3 e 4. O tipo 2, a gente vai chamar ele de o ajudante. Então, geralmente a energia do 2, ela vai para fora, vai para o outro. Então, são pessoas que estão muito ligadas no que o outro está precisando. Então, tem até um meme, assim, do tipo 2, que é o que serve o cafezinho, né? E você quer um cafezinho? A pessoa fala, não, mas você tem certeza que você não quer um cafezinho? Vem quentinho, eu trago para você, pode deixar, né? Então, quer ajudar o outro, quer servir, quer fazer pelo outro, mas aí se desconecta de si, né? Então, na verdade, o mecanismo aí do 2 é querer ser amado, né? Tem tanto uma sensação de que não é amado, que faz pelo outro para barganhar o amor, né? Como se fosse comprar. Eu ajudo, eu agrado, eu bajulo o outro para que o outro reconheça, para que o outro goste de mim, né? E eu me sinta mais amado. Então tem muita relação com o reconhecimento, né? Eu preciso de reconhecimento para sentir que eu sou amado, que tenho valor, e eu faço tudo pelos outros. E aí o que é ruim disso
é que você acaba se desconectando de quem você é, muitas vezes com estratégias de manipulação, né, para que o outro esteja ali perto de você. Então tem muito uma questão de ser orgulhoso, de achar que não precisa das coisas, que são sempre os outros que precisam. Então tem uma desconexão e um querer agradar, né? Bem Fê, forte. João colocou aqui uma coisa. O 2 pode ser codependente emocionalmente? O 2 ele cria a dependência, né? Realmente, assim, quem tá com ele, quando o 2 está em baixa consciência, ele realmente, a estratégia que ele usa de ser tão indispensável na vida do outro, que é como se assim, só eu sei fazer isso aqui por você e ninguém mais vai fazer. Então, ele cria mesmo esse vínculo de dependência, né? Uma prisão para o outro. Então, tem um lado muito legal, talvez uma parte boa, né, de conviver com o 2, que é realmente receber esse agrado todo, mas tem algo muito perigoso por trás, né? Tem uma manipulação. E se a gente olhar para a essência, assim, né, se a gente olhar para a luz, está muito relacionado com o amor incondicional, com o servir mesmo, né? Com as pessoas compassivas, empáticas, que acessam bastante isso, né? De olhar para o outro, de reconhecer a dor do outro. Então, tem algo muito bom também. Quer complementar? Posso seguir com o 3. Bora, 3. O 3, a gente chama ele de vencedor, né? Tá relacionado com a vaidade. Então, são pessoas muito focadas com a meta, com as métricas, né? Com o status, com o sucesso. Então, tem tanto medo de não ter valor, né? O medo do 3 é esse, de não ter valor próprio, que ele coloca o valor dele nas coisas. Então, naquilo que ele conquista de maneira material, inclusive, né? Então, ter muitas coisas, conquistar muitos cargos, está muito relacionado com o workaholic, né? Que quer estar sempre ali no trabalho para conquistar, para ter mais, para ser mais, em questão de métricas mesmo, de competitivos, né? Então, se hoje eu conseguir isso aqui, amanhã eu quero mais, eu quero conquistar mais, eu quero passar da minha meta, eu quero. Então, tem uma energia assim forte para isso, para que as coisas sejam vencidas mesmo. A gente, no núcleo, a gente olha para um 3 em consciência alta, o Ayrton Senna, né? Que tinha muito essa coisa, essa garra e tudo. Mas em baixa consciência, o 3 está muito desconectado do coração, né? Está muito desconectado do valor próprio. Ele acha que sem as coisas que ele tem, ele não tem valor, né? Então, tem algo aí bem importante. E como essência, está relacionado mesmo com esse ouro, né? Uma pessoa muito valiosa, né? De amor próprio mesmo, mas que a pessoa tem essa dificuldade de acessar. Vale dizer também, eu gosto muito de falar do 3, que o 3, ele, às vezes, quando tem uma consciência muito baixa, ele é capaz de ser bem ardiloso para conquistar o que ele quer. E ele gosta muito de palco, de estar em evidência. Ele precisa estar em evidência num grupo, ele tem que contar a melhor história, ele tem que mostrar para aquele grupo o quanto ele sabe sobre determinada coisa, o quanto ele já alcançou, realizou determinadas coisas. Porque isso faz com que ele tenha uma ideia distorcida do valor dele. Entende? E aí? Quando ele entende que ele não precisa disso, do palco, do microfone, quando ele não precisa da atenção voltada para ele, é que ele se desenvolve e mostra a grandeza que ele tem. Tem um estereótipo, assim, né, dos 3, que a gente brinca que é o fortão, né, da academia, marombadão, aquele cara que está sempre preocupado com a imagem, né, do carrão e tal. Ou da mulher, né? A mulher do salto, do cabelo bem arrumado, do batom vermelho. A gente pode olhar essa coisa da vaidade, é muito forte, muito né? Forte. Claro que aqui é só um estereótipo, né? Que não é isso, mas às vezes ajuda só pra gente entender do que a gente tá falando, né? Perfeito. O João tá que rindo. Você tá rindo? Não. O João tá rindo? João, você tá super participativa, a gente tá adorando. 4, E o 4, então vamos lá, o 4
dentro da tríade dos emocionais, o medo do 4 é o medo do abandono. Então, ele está muito... são pessoas que se sentem diferentes, né? Geralmente na adolescência já se percebe isso, né? A pessoa se sente fora, ela não acha que ela não pertence, né? Ela tem uma sensação de que ela é esquisita, de que ela é defeituosa até, né? Um olhar de que eu não me encaixo nisso aqui. E às vezes até, muitas vezes, né? São pessoas que têm um jeitão, um estilo diferente, né? Um estilo físico, usam roupas diferentes, cabelo Originais, diferente. bem Originais. originais, Isso, essa autênticos. palavra é forte, são originais. E ao mesmo tempo, eles estão muito. Por eles acharem que falta alguma coisa neles, acessam muito a inveja, né? De olhar para o outro, olhar para a vida do outro e achar que a vida do outro é sempre melhor, de que o jeito que eles foram no passado era sempre foi melhor, de que hoje não tá bom. Tem muito esse olhar para falta. Então Do está relacionado. passado. Isso está relacionado com a melancolia mesmo, com essa coisa do quarto escuro, né? Eu vou usar essa palavra que não é só isso, mas assim, da depressão, né? Uma pessoa mais deprê, Sim. assim, que acessa muito esse lugar Drama. do Drama. drama, isso, da melancolia. E ao mesmo tempo, se a gente olhar para a essência, a gente vai encontrar uma pessoa extremamente profunda e sensível, num nível lindo, assim, de ver beleza nas coisas, né? O 4 tem uma capacidade enorme de enxergar a beleza em tudo, de se conectar profundamente com a natureza, de ser um tipo muito intuitivo, né? Então, esse caminho é muito importante para sair desse lugar dramático de que falta alguma coisa, de que eu não sou bom o suficiente, de que eu tenho alguma coisa errada comigo, né? E ir para esse lugar de usar essa sensibilidade toda a seu favor, né? Sim. Falei? Sim, aqui no livro do Russ, ele fala inclusive de um individualismo que eu acho que é bem característico do 4. Às vezes o 4 ele não adere a grupos, então é uma pessoa mais sozinhona, mais na dela, e isso pode se confundir com um tipo, às vezes, muito introspectivo, e aí tá o grande erro, que nem sempre é. Tá? Às vezes a pessoa é sozinha, ela é mais individualista, mas ela super adere aos grupos, e aí em algum momento a gente também vai falar dos instintos, que são bem importantes para caracterizar. Então, assim, a gente tá dando uma pincelada geral, só que não é que todo mundo funciona assim, É, desse jeito. Existem nuances nessas personalidades que mudam um vamos, pouquinho. vamos falar só para dar uma assustadinha do bem. A gente fala em 9 personalidades que se subdividem em mais de 1.500 tipos, né? Porque tem os instintos, tem os níveis de consciência. Então não é uma coisa fechada, eu sou assim, vou ter todas essas características, né? Depois tem toda uma relação entre os tipos, os instintos. Então é só, talvez, a energia principal que está ali em todo mundo, que é 4, mas que vai se desdobrar de forma diferente, né? Isso serve para todos os tipos, tá? Isso, para Sim, a todos. live vai ficar gravada. A gente só vai fechar os últimos 3 tipos e aí a gente vai encerrar e na próxima segunda-feira a gente continua com os outros assuntos. Né, Fê? Que já faz 1 hora que a gente tá aqui. Eu Isso. nem sei se o Instagram vai É, derrubar a gente, tá? tá, se derrubar, a gente volta só para concluir, o pessoal volta Isso, junto. tá bom. O tipo 5, vou começar com o 5, aí depois você conclui, pode ser? Pode. O 5 a gente vai então para a tríade dos racionais e a gente vai olhar para uma pessoa que é bem, bem analítica e ela tem um olhar muito forte para essa coisa do conhecer as coisas. Então ela precisa conhecer de tudo, ela precisa ir a fundo, ela tem até um ponto assim, né? Que são pessoas que têm dificuldade até de conversar com pessoas que não conhecem tanto, que sentem raiva, assim. Essa pessoa não sabe nada, eu nem vou perder meu tempo com ela, né? Então quer ter assuntos de conhecimento. E isso muitas vezes leva essa pessoa para aquela caverna, né? Para aquele lugar de profundidade em conhecer, em saber, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que conhecer tudo. Então a gente vai falar que tá muito apegado mesmo a isso e perde as relações,
né? Tá Isso. desconectado muitas vezes das relações. Então, são pessoas bem introspectivas, que podem ser num nível muito introspectivo e pode ser num nível médio introspectivo, mas que estão sempre se recolhendo. A verdade é que essa pessoa quer economizar a energia dela. Então, assim, encontrar com alguém na rua e ficar conversando e sair gasta muita energia. E essa pessoa tem uma preocupação muito grande com a energia dela. Então, ela contém, ela protege, preserva a energia, muitas vezes ficando recolhida, ficando num canto, né? Então são pessoas mais introspectivas. Uma E que se a imagem gente bem. olhar, Oh, pode desculpa, ir. Fê. Uma imagem bem comum de um tipo 5 é aquele nerd clássico da escola, da Isso, faculdade, isso, de isso, óculos, de isso. aparelho e que fica lá estudando É. e que não consegue se relacionar, jogar bola socialmente, porque ele está muito, muito engajado naquela energia mental. Isso. E aí, se a gente olhar para a luz, né, a gente vai ver uma pessoa extremamente visionária, extremamente inovadora, uma pessoa muito inteligente, né, que tem muito a contribuir, capacidades intelectuais gigantescas, né, que pode realmente acessar saberes muito profundos, mas que precisa se desenvolver para usar isso de uma maneira mais assertiva. Isso aí. O tipo 5, o título dele aqui no livro do Russ, que é esse livro aqui que eu já mostrei, ele é o investigador, tá? É, Então eu vou falar do tipo 6, que é o vai. partidário. Tipo 6, ele é o amigo de todos, ele é um grande amigo. Ele é leal, ele é bacana, ele dentre os três, as três personalidades que compõem a energia mental, ele está no centro, como a Fernanda falou. Então, essa cabeça do tipo 6 é super caótica, os pensamentos são caóticos, ele fica muito conectado com essa loucura que acontece na cabeça dele, ele quer de alguma maneira tentar organizar tudo isso. Então, ele faz, por exemplo, ele é muito precavido, né? No trabalho, ele pode deixar para ele apresentar um trabalho, por exemplo, para ele não perder as informações que ele precisa passar, ele é capaz de monitorar diversas formas dele fazer uma mesma apresentação, é, de maneira que de nenhuma forma ele possa escapar qualquer informação dele ali. Então, isso faz com que ele use muita energia, né? E às vezes, inclusive, fique estagnado, porque ele sente tanto medo de determinadas situações que ele se afasta daquelas situações. Se afasta num nível até ficar estagnado, tá? Que tem uma relação muito forte, né, Paulinha, se a gente for olhar para as patologias, com o pânico, né? De Exatamente. paralisar diante de um medo. O medo é tão Exatamente. grande de não ter orientação, de não saber o que fazer ali, que ele paralisa, né? Então, se a gente Exatamente. olhar dessa O forma, está tipo relacionado com a 6 ansiedade, né? muito ansioso. O tipo 6 é um dos tipos mais ansiosos Mas de toda a mandala aí que a gente mostrou, tá? Agora, na outra ponta, na ponta da luz, das características super desenvolvidas, ele é uma pessoa com quem você pode contar a vida inteira. Ele é é o super arquétipo do leal. guerreiro, né? Acho isso tão lindo. Quando a gente faz os retiros, a gente acessa essa energia de uma forma tão incrível, né? Que é um tipo de muita fé, de muita coragem. Exatamente o oposto do que ele vive no automático, né? Então é o E arquétipo é o do guerreiro, medo. que Isso. levanta a espada e vai para a guerra, que sabe que vai dar certo, que tem recurso, que vai conseguir. E ele opera de forma distorcida nesse medo todo, né? Esse é o tipo 6. E por último, o tipo 7 Por aqui último, e no. não menos importante, Exatamente. Fechando aí a tríade mental, o 7 que é o entusiasta, né? Para aqui mim, para mim ele é o buscador do prazer, o epicurista. isso. Bom, o 7 eu que convivi muito tempo com o 7, tenho pessoas 7 ao meu redor. O 7 é fantástico, é maravilhoso. Para mim, é o tipo mais alegre de toda a mandala.
Ele ama sentir prazer. Ele é capaz de, por exemplo, ir em todas as festas que ele é convidado, em todos os programas que as pessoas convidam, ele vai. Ele não consegue dizer não nesse sentido. E aí ele se distrai, ele deixa essa energia escapar dele. Então, ele é um tipo que, por exemplo, começa vários projetos e abandona. Ele se cansa muito de coisas iguais. Ele é aquela pessoa que enjoa, né? Ele quer conhecer o mundo inteiro, mas ele, por exemplo, faz uma programação lá para estar em 5 países em 10 dias. Então, ele é uma pessoa que quer viver intensamente todas as coisas, mas ao mesmo tempo não consegue se aprofundar. Então, você vê, numa ponta dessa tríade eu tenho 5 que se aprofunda muito e na outra ponta eu tenho 7 que fica na superfície. O 7 tem uma distorção muito interessante, que é a de ter aversão completa à dor. Ele não quer ficar triste, sentir dor, ele não quer ser rejeitado, ele tem muita dificuldade de lidar com essas coisas que trazem dor para ele. Então ele se afasta também de situações conflituosas e de relacionamentos, às vezes, que podem fazê-lo sofrer. Ele prefere terminar antes do que sofrer. Ele quer ser feliz, né? Quando a gente faz uma brincadeira assim, com os países do mundo, para vocês terem uma ideia, o Brasil é um tipo 7 do carnaval, que se diverte, que, né, sextou, é o tipo 7. E aí, quando a gente fala de crescer, sair da zona de conforto, é exatamente isso, né? Pensa que para um 7 que tem tanto medo da dor de sentir, tá tão desconectado do sentir, que o caminho de crescimento, um deles vai ser esse, né? Acessar a dor, acessar esse lugar de sofrimento. Então, tem todo um caminho para ser feito, que aí a gente ouve assim, né, que o tipo 7 acha que a vida, o 7 em alta consciência, né, mais consciente, que a vida é um bolo de chantilly bem gostoso, que ainda tem uma cerejinha em cima, né, que é tudo muito gostoso, a vida é muito boa, né, essa energia da gratidão, né, o 7 acessa muito esse lugar de ser grato pela vida. É bem gostoso mesmo. E é Finalizamos a isso. mandala. Finalizamos. Vamos deixar os tipos e as outras coisas para outra live, para segunda-feira, Fê? O que Vamos, você acha? vamos. Porque a gente já Vamos. está 1h10 e aí a gente deixa essa gravada para quem quiser ver essa primeira. Segunda-feira que vem a gente traz mais Volta. enneagrama. Isso. E vamos falando dos tipos e tudo, né? Quem quiser saber mais, acho que a gente pode indicar alguns canais, né? No Uhum. YouTube, tem o canal do Núcleo da Consciência, que Isso. tem um Tem muita coisa monte lá. de conteúdo lá. Tem o Padre Domingos Cunha, tem um outro que é o Urânio Paz, super da trilha Enneagrama, super estudioso de Enneagrama. Enfim, tem muita sabedoria aí disponível para a gente poder se desenvolver, né? Porque afinal, quanto mais consciência a gente tem das coisas, mais a gente Melhor. vive bem. Quem quiser perguntar depois lá no direct, né, Paulinha, se quiser tirar alguma dúvida ou perguntar esses nomes de novo, que às vezes não anotou, a gente fica super disponível. Ou fazer uma pergunta, trazer alguma coisa para a gente trazer na próxima live, né? Uma pergunta, uma dúvida, um questionamento. É legal também a gente ter esse contato com quem está acompanhando aqui, Isso aí. certo? Quero agradecer, Fê, agradecer a você, maravilhosa. Obrigada. Obrigada. E aí a gente se vê, então, semana que vem. Sim, segunda-feira estamos de volta. Muito obrigada. Obrigada a todos e até segunda. Um Um beijo. beijo.